Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós vamos começar o estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Pastor, mas Ezequiel, você vai falar de Ezequiel? Eu vou iniciar mostrando para você o que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo de Deus. E o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e o que eu tenho que priorizar. Mas vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Coloca a mão na altura do seu coração. Jesus, obrigado por mais um domingo, poder, meu Pai, estar aqui em cima deste altar, exercendo o ministério que o Senhor assim me deu. Nós vamos dar hoje um pontapé para estudos, meu Pai, que irão mudar a nossa vida. Agradeço pelas pessoas que estão ouvindo em casa, por aquelas pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Agradeço por tudo. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco por intermédio dessa palavra. Jesus, retire todo homem, todo eu, toda soberba ou qualquer tipo de coisa que possa atrapalhar o Senhor de fluir. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, flua na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. E diga assim, bom dia para quem está perto de você. Diga assim, está preparado? Prepare o lombo. O chicote hoje vai comer quente aí. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha a ordem que Deus deu para o homem de Deus aí. Fica de pé que eu vou falar com você. Então, entrou em mim o Espírito, você notou que é com letra maiúscula aí? O Espírito de Deus. Quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Meu irmão, somente ouvindo, de uma certa maneira, e praticando a palavra, para o Espírito Santo de Deus ele entrar na vida de alguém. Ah, pastor, mas Jesus ele disse que o Espírito Santo ia descer, ia ser o Consolador. Daqui a pouquinho você vai ver ali na frente como que eles receberam o Espírito Santo. Mas muitos querem que o Espírito de Deus o ajude, mas quando ele ouve a palavra, ele não pratica. A palavra é você vai, de uma certa maneira, ficar de pé. Depois que você está ouvindo isso, o Espírito vai entrar na sua vida. E o homem de Deus aqui, se colocou de pé, o Espírito Santo de Deus, ele entrou na vida daquele homem. E aí eu inicio esse culto dizendo assim, por que muitas vezes a gente não toma as decisões certas? Porque não está presente em nós aquele que vai nos consolar e vai nos instruir, que é o Espírito Santo. Por que muitas vezes, pessoal, a gente de uma certa maneira não é convencido do pecado? Porque o Espírito Santo de Deus, ele ainda não está presente na minha vida. Pastor, mas é assim mesmo? É. Meu irmão, entenda agora, Deus não negará o Espírito Santo para aquele que o pedir. Lucas capítulo 11, versículo de número 13. Então, pastor, o senhor está dizendo assim, quer dizer então que quando eu ouço a palavra e pratico, exatamente, você está dando a condição do Espírito Santo fluir na tua vida. Agora, Deus não nega de jeito nenhum o Espírito dele para ninguém, desde que eu peça. Vamos lá? Lucas 11, 13. Pois, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o que a igreja? O Espírito? Aqueles que lhe o que a igreja? Você pode estar se sentindo assim, pastor, mas eu nunca fui batizado pelo Espírito Santo, eu nunca vi uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Calma que lá na frente você deve ver. Mas, meu irmão, se nós pedirmos, ele vai nos dar. É por isso que nós aqui hoje estamos iniciando esse propósito do Espírito Santo, o estudo do fruto do Espírito Santo. Porque eu tenho convicção que se você praticar o que você está ouvindo, eu lhe garanto que ao final desse estudo, você será cheio e selado com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus sabe que eu pedi para Ele esse momento. Pastor, mas é assim mesmo, é ouvindo, praticando, que Ele, o Espírito Santo... Sim, Atos capítulo 1, versículo 4. Essa introdução eu não vou fazer em todos os cultos. Atos capítulo de número 1, versículo de número 4. Então, pessoal, quem é que nos convence do pecado? Quem que nos convence do pecado? Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente
aquele Espírito Santo ali que tem ciúmes daquela pessoa, vai dar um sinal de alerta ali, uma notificação. Ó, rapaz, esse negócio aí que você está prestes a fazer, isso aí tá tudo errado. Agora, e se a pessoa ela não tem essa manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dela, ela não vai ser convencida do pecado. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Mas, atenção, que esperasse a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouvides. Versículo 5, por favor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito, que é a igreja? Santo. E não muito depois desses dias, Jesus falando com os discípulos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Ó Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Não havia entendido. E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o que, igreja? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da... Por que o Evangelho chegou aqui? Por causa do Espírito? Você está entendendo a importância do Espírito Santo na vida de alguém? Olha de onde saiu e veio para cá. Jesus está dizendo, ó, vocês vão ser batizados. João Batista batizou com água, mas vocês vão ser batizados agora com o Espírito Santo. E isso aí vai fazer vocês testemunhar tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Olha a importância do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Você que ainda não é batizado, essa é a oportunidade. Ou você que precisa ser renovado, aprender sobre o Espírito Santo. E eu fico vendo aí, isso aqui não é soberba não, irmãos. Eu fico vendo esses bobinhos aí, o camarada falando que na igreja da graça você só vê fé, determinação. Ué, mas eu não preciso de fé nem determinação? Não preciso? Claro que preciso. Mas aqui você aprende também. Como você aprende como missionário, como você aprende, pastor Jaime e tantos outros pastores aí. Tu está aprendendo coisa hoje aí que talvez que para muitos é novidade. Versículo seguinte, por favor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Pronto, Jesus deu a palavra, falou, olha, permaneçam aqui, porque virá algo que vai fazer vocês testemunhar em todos os lugares dessa terra. E eles obedeceram, é só obedecendo a palavra, ficando como a palavra diz, para o Espírito Santo de Deus ele te selar. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você viu, permaneceram onde Jesus falou para eles ali ficarem, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras o quê? Pastor, mas eu fico vendo gente falando aí, algumas denominações, que isso aqui não é falar em línguas como a gente fala, mas coloca em qualquer tradução aí que você vai entender mais fácil. Falaram em outras línguas, mas quais línguas? Não sei, aqui Deus concedeu para eles. Ó. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que o que, igreja? Todos permaneceram ali naquele mesmo lugar, o Espírito Santo de Deus veio, e ali a demonstração que o Espírito Santo havia selado eles, foi que eles falaram em outras línguas que o Espírito Santo de Deus concedeu. Pastor, mas quais línguas? Aí eu já não posso entrar em detalhes. Mas, meu irmão, até mesmo em outros idiomas. Pastor, eu já entendi. Então quer dizer então que se eu ouvir a palavra, permanecer naquilo que Deus me falou, o Espírito Santo de Deus ele vem, vai descer sobre a minha vida, eu vou ser testemunha exatamente. Você vai ser convencido do pecado. Olha para mim aqui, quem está pecando aí e a consciência não dói. Você está correndo um perigo seríssimo. A consciência não dói, pastor. Eu nem me arrependo disso aqui. Você está correndo um risco sério. Eu estou sentindo de falar isso. Você que está grávida, eu não sei se é aqui ou ali, e que já cometeu aborto e está querendo cometer de novo. Você precisa ter um encontro com Deus verdadeiramente. Você não está com um pingo de remorso, né? Um pingo de arrependimento. Você precisa.
é sinal que alguma coisa não está legal aí. Você está correndo um sério risco. E aí, pastor, se o Espírito Santo então me selar, me fala desse fruto, não tem como falar de todos hoje. Mas vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar agora, versículo seguinte. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, eu não vou entrar nesses detalhes que eu já falei sobre isso. Idolatria, o que, igreja? Você está entendendo a coisa séria. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão? Feitiçaria. Não, pastor, eu não bato macumba, não. Mas você olha para a irmã e quer que ela se lasque. Isso aí é o quê? Não, é o pastor que amaldiçoa os outros. Irmão, meu Deus do céu, Deus levantou pastor para abençoar, não é para amaldiçoar, irmão. De vez em quando encontram uns desses por aí afora. Ah, que se você não fizer isso, você vai sofrer um acidente de carro. Mas que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse, irmão? Ué, a boca fala, o coração está o quê? O pastor está falando muito nisso aí, meu amigão. É porque o coração dele está cheio disso aí. Você consegue perceber. A boca que foi feita para abençoar não amaldiçoa. A boca que foi feita para abençoar não amaldiçoa, irmão. Não sei nem porque eu estou falando, mas, irmão, se você não fizer isso, você vai ter que comprar remédio para o seu filho. Que evangelho é esse, irmão? Eu não conheço esse evangelho, não. Conheço outro, então. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e o quê? Irmão, agora tem uma moda assim, ó. Uma letra. O missionário estava pregando ontem. Que coisa séria. O missionário falou um negócio ontem que eu nunca tinha prestado atenção. Em nenhum momento, Jesus reuniu ali os discípulos e deram as mãos um com o outro para poder curar alguém, não, irmão. Ou todo mundo estende. Não, em nenhum momento Jesus fez isso. Jesus, em tranquilidade, foi ali. Olha, filho, perdoar estão os seus pecados. É cada coisa que não tem ensinamento bíblico para isso. Mas deixa para lá. Invejas. Continua. Irmão, inveja é um negócio sério, né, pessoal? Não é verdade, pessoal? Tem gente que tem muita inveja, irmão. Não tem inveja, não tem, mas quer conquistar o que a pessoa... Não, é motivação. Aí está dentro da igreja, às vezes fala, eu vou conquistar para mostrar que eu conquistei. Aí canta ainda, sabor de mel. Invejas, homicídios. O que está escrito aí depois do homicídio, igreja? E aí, pastor que fala que pode beber? Ô, servo fiel que gosta. E aí? Não, pastor, beber só um pouquinho, eu aguento. Não, eu nunca fiquei no pouco, não, irmão. Aí pode. Mas depois de beber disso, o que está escrito ali, gente? Sabe o que é glutonaria? É gula. O zóio é maior que a barriga. Gula. Come igual não sei o que, irmão. Uma vez eu estava lá em Patinga. Esse dia para cá, eu fiquei um pouquinho meio preocupado com esse negócio de fazer visita na casa dos outros. Aí eu caí na bobeira de levar um obreiro comigo. Eu vou falar isso na reunião de obreiros que a gente vai fazer no dia 21. Minha esposa sabe quem que é. E aí acabou a visita falou assim, ô pastor, tenho aqui um lanche que a gente fez para vocês, tal, vocês vieram de longe, tá aí tudo bem. Aí, bebi um pouquinho de café ali, e ela comprou pizza, irmão. Irmão, eu olhava para o obreiro assim, a veia do pescoço dele estava maior do que o pescoço mesmo, tanto que o bicho estava comendo, irmão. E eu numa vergonha, irmão. Se tivesse ali, sabe, igual avestruz, eu enfiaria minha cara dentro do chão, irmão. Mas não acabou não, irmão. Acabando, eu falei assim, depois de 7 pedaços, você não vai comer mais, né, irmão?
E a mulher teve que comprar outra pizza ainda, que tinha uma mulher. E aí, eu tentando, você sabe, você consegue perceber quando a sua mãe, quando ficava com raiva de você, você estava na casa de uma visita, ela não mudava o rosto? E eu já mudei o rosto, irmão, para o lado dele. E a mulher falou, não, pastor, o senhor não está gostando, não? Eu falei, não, estou gostando muito, olhando para ele assim. Vai escutar. E aí, irmão, e eu assim, toda hora que a mulher saiu, eu fazia assim, ó. Não, pastor, vai comer não? Não vai comer não? Desse jeito, irmão. Azeitona, pastor, azeitona, desse jeito. Você vai, não chegou a pior parte ainda não, irmão. Não chegou a pior parte. Acabamos de comer, ela olhou para mim e falou assim, você não tem uma sacolinha aí para mim, não? Misturou pizza dentro da sacola, essa zoerenta de mercado. Minha esposa sabe quem que é, lá de Patinga. Misturou banana, irmão, pegou a cesta de fruta da mulher e virou assim. E aquilo ali, irmão, eu vou falar contigo uma coisa, porque tinha muita gente lá na casa da mulher, ela fez como se fosse um culto, que não conhecia o evangelho. Se eu descascasse ele ali, ninguém queria assistir o culto da minha igreja, irmão. E eu pensando dentro do carro, vou acabar, que eu vou enfiar essa maçã, tudo para dentro da goela desse cara fora. E aí, meu irmão, aí você vai achar de rir. Nós sentamos dentro do carro e eu assim, ó. Ele vira para mim, tira a bananinha. Sabe qual? Eu falo, quer uma bananinha? Glutonarias, irmão. Aí, o pastor é conhecido dentro da igreja dele como comilão, irmão. Não, o pastor come muito. Glutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o que, igreja? Eu não ia nem pregar sobre isso, eu ia passar direto, mas há necessidade de falar. Versículo seguinte, por favor. Mas, atenção, o fruto do Espírito. Você notou que o apóstolo Paulo disse aí, o fruto. Ele não disse os frutos. Mas o fruto é como se fosse uma mexerica. É como se fosse um cacho de uva. Tem várias uvas ali naquele mesmo cacho, mas tudo faz parte daquele mesmo fruto. Descascou a mexerica, tirou a casca, existe uma fruta ali que tem vários gomos. Está entendido, sim ou não? Isso significa que, eu até notei, que o motivo de usar fruto aponta para a ideia de que todas as qualidades citadas, que no total são 9, devem formar uma única unidade, um fruto só na vida do crente. Mas vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou ler todos, que nós vamos estudar um por domingo ou 2 por domingo. Hoje vai ser só um. Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o quê? Continua, 23. Contra essas coisas não há lei. 24, por favor, e 25 a gente para. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Pronto. Pastor, o senhor já disse que é o fruto, cada um, o senhor vai estudar um domingo ou 2 a cada domingo. Vamos falar do primeiro hoje? Volta, por favor, aí no versículo de número 22. Qual que é a primeira parte do fruto? Mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Vamos lá. Primeira parte do fruto. Amor. 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Essa parte do fruto, para mim, talvez, seja a mais importante. Por quê? Por causa deste versículo. 1 de João, capítulo de número 4. Primeira parte do fruto do Espírito, amor. Aquele que não, o que, igreja? Não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Primeira parte do fruto, não leia mais a sua Bíblia, e para mim talvez seja a mais importante, é a parte do fruto chamada amor. Pessoal, se não tem amor, não tem Deus. Não é só, presta atenção agora, não é só amor para com o seu cônjuge, não é só amor para com a sua família, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, porque amar quem não te ofendeu é muito fácil. Difícil é demonstrar amor para aqueles, às vezes, que pisam no nosso carro. Eu não quero que você entenda, de uma certa maneira, o pastor errado. Mas amar não é dizer eu amo, é demonstrar que ama. Eu fico um pouco preocupado,
Porque se você for ler as caminhadas que Jesus ele teve durante o seu percurso em vida aqui na terra como homem, ele sempre demonstrou amor e compaixão pela dor do próximo. Vale lembrar, não precisa abrir, Marcos capítulo 6, não precisa abrir que eu só vou citar, do 34 ao 42. A Bíblia diz que a caminhada já era longa, aquele tanto de gente atrás de Jesus, e Jesus olha para aquela multidão, eles eram como se fosse as ovelhas sem pastor. E Jesus olha para os discípulos e ele sente aquele amor, aquele negócio e se preocupa com aquelas pessoas. Olha, a gente tem que dar comida para esse povo todo, porque se eles voltarem agora para o caminho deles, eles vão morrer pelo caminho. Quando é que eu demonstro amor pelas pessoas, pelas coisas de Deus? Quando eu me preocupo com elas, irmão. Se a dor do próximo, ela não te dói, eu sinto lhe dizer, você ainda não conheceu Deus verdadeiramente. Eu fico vendo, irmão, no meio gospel, pessoas vibrando com a queda da outra. Às vezes, pastor vibrando com a queda do outro pastor. Esse pastor nunca conheceu verdadeiramente a Deus. Porque Deus é amor, pessoal. Eu não estou dizendo que você tem que sair dando o esmola para todo mundo que está pedindo, de uma certa maneira, para você na rua. Mesmo você não dando, você tem que demonstrar o respeito necessário por aquela pessoa. Pessoal, não entendo o pastor aqui errado. Olha para mim aqui. Mas às vezes a gente tem vizinho do nosso lado, do lado da nossa casa, que está passando maior perrengue, e arroz e feijão pegando bicho dentro da nossa despensa, a gente não tem coragem de dar para a pessoa. Não, pastor, eu demonstro amor. Eu vou lá no síndico, pastor, e dou todo churrasco que eu dou um prato de comida. Meu cara está passando fome, irmão? Ele está ali, trabalhando ali, ele está passando fome? Não, ele merece respeito, como qualquer um de nós merecemos. Eu não quero que você entenda o pastor errado. Você conhece as pessoas, é por isso. É aquela pessoa que cumprimenta, presta atenção, que cumprimenta o morador, mas não cumprimenta um empregado que faz a limpeza no prédio ou no condomínio que ali mora. É o pastor que leva para dentro do escritório dele só os colunas da igreja, mas não faz visita para aquela irmã mais necessitada. E não estou falando aqui para você algo que a gente não tenha vivido. Todo mundo que está aqui tem o meu número? Tem ou não tem? Me passaram o meu número para uma corrente de oração lá da Bahia. Me colocaram num grupo lá, irmão, que aí fica mandando assim, 300 mil fotos de uma vez, a pessoa Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, pastor, sai desse grupo, bloqueia isso aí. Mas, irmão, se eu fui chamado, é para fazer a diferença, não é para ser igual aos outros. Já passou o meu número, então pronto. Deus é testemunha aqui. Ontem já era 10 horas, né, meu bem? Mas não achei ruim, não. Porque quem ligou tinha que ligar. A gente já estava dormindo, 10 e pouca. E aí ligaram. Eu poderia ter fingido que não vi, mas Deus sabe que eu atendi, e a pessoa está no nosso meio, e precisava ligar. Eu atendi com muito amor. Tinha uma irmãzinha que ligava para mim, a minha esposa sabe da história, que eu fui descobrir depois, uma senhorinha. Não sei se hoje já faleceu, era na época de Suzano, não sei se ela hoje faleceu, porque parou de me ligar. E ela não era da igreja, e eu descobri que ela ligava às vezes de madrugada, não era enchendo a paciência, é porque ela não tinha ninguém para conversar. Mas às vezes a gente é egoísta, a ponto de pensar só na gente, irmão. Se a dor do próximo não te dói, eu sinto lhe dizer, você ainda precisa ter essa primeira parte do fruto, que é a parte do amor. Agora vai ficar pesado. Lucas 10, 25. Aí do coluna da igreja sabe até o nome do cachorro, irmão. Agora da tia lá não é a tia lá da igreja, a tia da sacola. Talvez eu estou até contrariando quem está ouvindo aí, irmão, mas você só tem amizade com gente poderosa, porque hoje, no mundo do tal do coach, que eu não acho errado não, acho até muito bom, muito bonito, ajuda muitas pessoas, mas ensina uma coisa que eu concordo em partes, que diz que você tem que ficar só com pessoas boas, mas e se as pecadoras, quem vai evangelizá-las? Diz que você tem que voar, você tem que ficar com gente grande, mas e o pobre? Se eu estou aqui hoje convertido, é porque alguém olhou para a necessidade de uma pessoa que não tinha nada, irmão. Mas está certo, você tem que se misturar sim, ter andado do lado de gente que presta, é claro.
Mas, irmão, você pode ter certeza que a roupa que você está usando aí provavelmente foi um pobre que costurou. O seu sapato, às vezes até o negócio do cabelo que emenda, que agora as mulheres estão emendando cabelo. Eu vou arrumar um jeito de colocar lá em cima. Foi alguém que estava necessitado de dinheiro que vendeu o cabelo, irmão. Sabe que o seu iPhone, que a pessoa desfila e tira foto no espelho, procura saber de onde veio, como é que é feito isso aí. A maquiagem que você fica aí, parecendo um patati e patatá. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas como Jesus olhou. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus agora fala algo importante. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? Atenção. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, atenção, e vendo, passou de largo. Você conseguiu entender? O cara descia Jerusalém para Jericó, foi assaltado, os caras bateram, roubaram tudo, deixaram ele como morto no chão. E o cara estava meio agonizando ali, passou um sacerdote, eu acredito que com a Bíblia debaixo do braço. Passou um sacerdote com a Bíblia debaixo do braço. Passou, olhou para o camarada, deu até a volta assim. Sacerdote, versículo seguinte. E de igual modo também, um levita. Imagina que passou com o violão na mão ou com a flauta na boca. E chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, saiu fora dali. Mas um samaritano, para quem não sabe, os samaritanos não bicavam-se com os judeus. É mais ou menos assim, ó, Corinthians, torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras. Está entendendo, sim ou não? Mais ou menos assim. Direita e esquerda. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Eles não se bicavam, bravo um com o outro. Aquele cara que estava ali era um judeu, ali caído, todo machucado. E agora o seu oponente, adversário, passando perto dele. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? Alguém sabe o que é compaixão? É tomar a dor, meu irmão, do próximo, é você sentir a dor da pessoa. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho sobre a ferida, né? E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Atenção, qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma. Espera aí. Aquele homem, talvez um homem da lei ali, que queria pegar Jesus, fez uma pergunta, Jesus citou tudo isso que você acabou de ouvir, e disse para ele: vai e faz da mesma coisa. Aí eu vou te fazer uma pergunta: quem é que precisa demonstrar amor para com as pessoas? Aquele que está lá fora ou aquele que está aqui dentro? Quem era às vezes para dar exemplo, não está dando. E isso, pessoal, vem de berço, tá? Vem de berço isso aí. Eu falo para você, sem sombra de dúvida, não é que você tem que levar todo mundo para dentro da tua casa, mas se o sofrimento de um perdido não te incomoda, você está mal, você ainda não teve um contato verdadeiro com o próprio Espírito de Deus. A coisa é tão séria, pessoal, não precisa abrir não.
Diogo, coloca para mim 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de quem? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em o quê? Pastor, mas se coloca no meu lugar. Eu te entendo perfeitamente. Mas a gente está repleto de casos que os outros contam. E os que a gente constrói. Aí você, de uma certa maneira, faz como não deveria fazer. É você que está aqui dentro ouvindo a palavra, é que tem que sair daqui espalhando amor. E geralmente está se espalhando ódio. Eu fico na obrigação de te instruir pela palavra. E eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma. Mas a igreja que não te ensina o verdadeiro amor que vem de Deus, não é uma igreja que está te preparando para ir para o céu. Eu estou falando isso aqui, pessoal, mas a coisa é mais séria talvez que você imagina. Pastor, eu fui ofendido. Pastor, tentaram me puxar. Pastor, mas como é que eu vou demonstrar amor? Vou ficar me declarando para essa pessoa? Não. O amor faz com que você respeite as pessoas. O amor faz com que você pode até não concordar com a atitude, mas que você nunca haja com preconceito com aquela pessoa. Pastor, mas como demonstrar amor para aquela pessoa que me ofendeu? Vamos supor que é um amigo seu de trabalho, tentou te derrubar lá dentro. E aí você fica triste com ele, mas depois você fala, Jesus, que Deus o abençoe. E aí seu patrão um dia chega para você e fala assim, ô José, é um exemplo, ô Antônio, o que você acha do fulano? O cara que te ofendeu. Se você falar assim pro chefe, ó, esse camarada aí não vale nada não, o senhor me desculpa, mas esse camarada aí é perigoso. Você pode até ter dito que você perdoou, mas na verdade você ainda não conheceu o amor de Deus. Olha o que o amor de Deus fala, ó, patrão, não tem nada contra, mas fiquei sabendo que ele, não, mas isso aí é coisa que já passou, isso não tem nada, não deixa de o abençoar por causa disso não. Mesmo que por dentro você esteja com aquele negócio. O negócio é muito sério, meu irmão. O negócio é muito sério. É igual o vizinho que fica chamando polícia para o outro, irmão. Você está maluco, rapaz? A não ser que seja alguma coisa séria lá, irmão. Aí tudo bem, irmão. Mas para poder prejudicar, irmão, você ainda não demonstrou amor verdadeiramente? Você que, com todo respeito, irmão, tem condição de ajudar mais e não ajuda? E isso não é só, meu irmão, de uma certa maneira, eu tenho negócio com isso. Irmão, eu vou falar, mas talvez eu vou contrariar até colega meu. Ir para o hospital para fazer a visita e tirar foto lá com o doente, irmão. Sabe, a pessoa está lá toda acamada, entubada, às vezes o cara tira. Você não é evangelho, irmão. Você não demonstra um pingo de amor pela pessoa, que se você demonstrasse, você preservaria a imagem da pessoa. Aí tem família lá da pessoa, tem todo mundo da pessoa, sabe que você pode sofrer até um processo? Expor sem autorização? Aí, sabe, coloca. Aí daqui a pouco vai aparecer um monte aí, ó. Daqui a pouco entregando cesta básica, comendo pastel de feira na rua com os outros. E o povo mesmo, ó. Daqui a pouco tá cheio aí, irmão. Daqui a pouco tá cheio aí. Um dia desse, eu estou falando aqui para você, não entendeu errado, irmão. Um dia desse atrás, eu estava contando aqui que há um tempo atrás, eu precisava passar pelo médico. E uma pessoa da igreja falou comigo, não, eu arrumo lá para o senhor para poder adiantar a consulta. Eu falei, mas vai adiantar para passar na frente de alguém? Eu não quero. Eu não quero. É a pessoa que está aqui, recebe salário, está cheio de dinheiro e ainda fica correndo atrás de auxílio, irmão. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não, irmão? Você não tem vergonha? A dor do próximo não te comove? É a pessoa que foge a documento para aposentar. Você não tem o que fazer, não, rapaz. Você não tem o que fazer, irmão. Você não tem o Espírito de Deus ainda, irmão. Você não tem o Espírito de Deus ainda. Não tem, irmão. Se a dor do próximo não te... Mas olha o que está escrito ali. Pastor, mas te coloca no meu lugar. Sim. Não precisa abrir não, senão vai demorar. Efésios 4:2. Efésios 4:2. Precisa abrir não, Diogo, coloca rapidinho. Você tem que suportar pelo amor, ó. Pastor, mesmo por dentro, sim. Com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em o quê? Você está por dentro com muita vontade, mas você não... Por quê? Quando você já tem o Espírito de Deus, a primeira parte do fruto te faz suportar. Por amor, irmão. E aí a gente vai começar agora a entender por que eu precisava ouvir isso. Você lembra o caso daquele casal que moravam num determinado local, numa mansão, invadiram um lote de frente com a casa dele? A gente sabe que invadir propriedade é crime. Você suou para comprar sua propriedade e a pessoa invade lá, você tem que pagar para a pessoa sair ainda, irmão? A que mundo que a gente está vivendo, irmão? Sabe, aí entra dentro da propriedade dos outros, mata, deixa para lá. Mas invadiu, aí a mulher falou com eles assim, com o marido, você não vai, o que você vai fazer? Não, eu sei que é errado, sei que a prefeitura vem, vai tirar, porque tem que tirar mesmo, é dos outros, não é meu. Mas e a criança que está lá, que é tão de menininho, tudo pequeno, não tem nada a ver com o erro do pai e da mãe. Foi lá na padaria, comprou pão, queijo, leite e deu para as crianças. Isso ele fez até a prefeitura tirar. Todo dia ele ia lá cedo, não dava dinheiro, dava o pão ali para as crianças, todo dia, ele tinha condições para isso. Tempos se passaram, a prefeitura tirou mesmo, que tem que tirar, porque você não tem que invadir nada, que é os outros, irmão. Dos outros é dos outros. É igual o filho que quer repartir herança com o pai vivo, irmão. Não deixa não, irmão, você está aqui, seu filho quer repartir herança, você está vivo ainda. Deixa não, não deixa. E aí, a empresa daquele cara, décadas depois, daquele senhor, os filhos já trabalhavam como gestor, quebra. O filho, pai, ó, eu vou ter que procurar um emprego, porque agora a gente não tem nada, teve que vender tudo para pagar todo mundo. E o senhor já estava bem velhinho, o filho dele cresceu e tal. Entrega um currículo para aquela empresa, já contei isso aqui para vocês, que estava precisando. E aí, o dono lá da empresa, por acaso, estava no escritório naquele dia e viu alguém saindo que ele conhecia, eu lembro desse rosto. Mas chama de novo. Ah, ele quer concorrer? Vai, chama ele, que eu quero, falei que a entrevista é outro dia, mas chama. Aí o rapaz veio, tudo bem? O que está pegando contigo? Ah, eu estou procurando emprego e tal, mas qual que é a sua experiência? Eu trabalhei na gestão da empresa do meu pai durante muito tempo, e agora a empresa do meu pai quebrou e eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Mas qual que é o seu nome? Tal. E o seu sobrenome? Tal. Aí o cara já falou, já sei quem que é esse cara. E seu pai? Ah, meu pai já está bem velhinho, a situação não está boa lá da empresa. Estenda a mão aqui. E aí falou assim, mas como assim? Estenda a mão. A vaga é sua. Aí o cara falou assim, mas por que a vaga é minha? Eu nem fiz a entrevista. Você lembra daquelas crianças que seu pai dava leite e pão todo dia naquele lote baldio que invade? Se lembro. Eu era um daquelas crianças. Eu cresci, Deus me abençoou e agora a melhor vaga é sua, você pode ter certeza disso. Olha para mim. Às vezes você vai ter que suportar pelo amor, irmão. Mas sem ofensa e sem brigaiada. Sério, pastor? Sério. Meu irmão, de novo, não precisa abrir, porque eu tenho que passar para a última parte, que é bem rapidinho, mas é muito sério. Olha, 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é o que, igreja? Pois quem ama o seu irmão, ao qual viu, quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também quem? E aí? O amor te faz respeitar, irmão. Quando você tem essa parte do fruto, você pode não concordar, mas você nunca vai prejudicar. O amor te faz com que você pense primeiro no próximo, para depois pensar em você, irmão. O amor faz com que a gente não seja egoísta, ou não se ensoberbece, a ponto de nos acharmos melhores que os outros. O amor faz com que você olhe para o teu próximo e veja a imagem e semelhança do Senhor. E aí eu vou te pedir para poder abrir em Mateus 24, 12. Por que, pastor, que eu não consigo então exercer isso? Por causa de Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? O que faz? A gente perder a vontade, às vezes, de amar ao próximo, a iniquidade. Primeira parte, tem que ter amor para com as pessoas. E a segunda e última é rapidinho.
a gente também tem que demonstrar amor para com Deus. E agora vai ficar forte, irmão. Rapidinho para a gente, porque a gente não pode demorar aqui. Atos 13, 22. Eu vou te fazer uma pergunta enquanto você abre aí. Você tem demonstrado amor para com Deus? Mas o que é amar, pastor? A Deus. É você amar a sua palavra. É você amar, respeitar, cuidar daquilo que Ele te deu. É você amar a obra dEle. Quantas vezes a gente está aqui na igreja e a gente pede às vezes uma oferta por necessidade da obra e a pessoa fecha a cara com a gente? Não é obrigado a fazer nada, mas está na igreja há 10, 20 anos, nunca foi dizimista. Você me desculpa a sinceridade. Você precisa ainda aprender dessa primeira parte, que é a parte de demonstrar amor demonstrar o amor, demonstrar amor para as pessoas, mas demonstrar amor para com Deus. Mas pastor, mas o que tem a ver minha oferta, meu dízimo com isso? Tem muito a ver. Vocês estão vendo agora que o pastor Elvis está sendo enviado agora lá para a Inglaterra, para ser pastor lá, para montar o trabalho. Alguém viu o missionário falando isso? E como é que você acha que ele vai sobreviver lá? Que ele vai pagar lá o aluguel? Você acha que é com vento? O governo vai dar para ele? Você não tem, com todo respeito, se não dói, com todo respeito, irmão, ainda precisa entender isso, o amor pelas almas, mas o amor para com as coisas de Deus. Pastor, mas eu não concordo com o senhor. Mas tudo bem, irmãos, mas não entenda o pastor agora como eu, entenda como a palavra. Eu vou te mostrar um homem agora que demonstrou amor para com Deus. E meu irmão, você vai ouvir uma coisa que talvez você nunca ouviu hoje. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu, que é a igreja? Coração, que executará toda a minha o quê? Davi deu exemplo de amor a Deus, irmão. O Davi era um pecador como eu e você, a gente é. Cometia os mesmos erros e falhas que o homem hoje, no dia de hoje, comete. Mas o Davi, ele era um camarada que ele tinha amor para com Deus. Ele respeitava aquilo que era de propriedade do Senhor. Por que você disse, pastor, que a gente vai ouvir algo que talvez a gente não ouviu ainda? Talvez queria até mais tempo para poder falar sobre isso. Não precisa abrir, senão vai demorar muito. Coloca Mateus 1:1 aí, por favor. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? Qual foi o primeiro nome, depois de Jesus, que iniciou o Novo Testamento? Qual que é o primeiro nome, depois de Jesus, aí que iniciou o Novo Testamento? Quem, gente? Agora olha lá, Apocalipse 22:16. Para quem não sabe, é o último capítulo de Apocalipse. Olha 22:16. Último capítulo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou raiz e a geração de quem? Espera aí. No Novo Testamento começou falando de quem? Terminou falando de quem? Sabe por quê? Não precisa abrir não. Coloca Salmo 18:1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza quem? Quem que escreveu isso aí? Davi foi citado no início do Novo Testamento, o primeiro, não foi Moisés, não foi Elias, foi Davi, citado no início do primeiro capítulo, primeiro versículo, e foi citado no fim do Novo Testamento. Deus iniciou e terminou com Davi, porque o Davi, ele amava a Deus. E qual que é a razão de eu falar isso? Meu irmão, para ser citado no início e no fim, Davi foi esquecido? Então você pode ter certeza, se você demonstrar amor para com as coisas de Deus, Deus nunca vai deixar você ser esquecido. Você vai ser o primeiro a ser lembrado, mas também vai ser o último a ser lembrado. Mas olha para mim, até que ponto eu tenho essa parte do fruto? É o egoísmo, irmão. O amor, ele não apresenta egoísmo. Olha para mim. Ele não apresenta isso aqui, irmão, muquiranagem. O filho está passando mal, às vezes está até anêmico dentro de casa por falta de comer, e o marido com dinheiro, o pai com dinheiro no banco guardado, irmão. Você está vendo a sua mãe que está perto de fazer uma cirurgia, e você tem um dinheiro para pagar, está pedindo para que ela espere na fila do SUS. Você não tem ainda essa parte desse fruto, irmão. Pastor, mas eu conquistei meu dinheiro com muito esforço. E se for um teste de Deus para Ele te dar mais?
Deus é testemunha. No dia que for para eu entrar na obra de Deus, para me enriquecer, eu quero, meu irmão, voltar a trabalhar. Eu nunca entrei na obra por causa de dinheiro, mas às vezes a gente passa um aperto tremendo aí por necessidade da igreja, e a pessoa tem, Deus toca e ela não ajuda. Primeiro e último. Deus iniciou com ele e terminou com ele. Pastor, mas eu nunca tenho o que eu quero. É porque você precisa ser lembrado. Deus só lembra daquele que tem amor. Deus só lembra daquele que tem amor. Aí está vendo lá, irmão, as crianças, o que as crianças têm culpa do erro dos pais? E aí, desejar a morte de alguém. Estou vendo aí, irmão, não quero que você fique triste comigo. Muitos que se dizem defensores da fé brasileira, ateando fogo da fé da palavra, a fé também brasileira, as causas brasileiras, tirando fogo em carro, irmão, quebrando tudo. Isso aí não é amor, irmão. Hebreus 6,10 eu termino. E eu não estou falando isso aqui para depois passar sacola de oferta, não. Mas, amigo, se é uma necessidade, por que eu não posso ajudar? Não estou falando só a igreja, estou falando também o próximo. Estava conversando um dia desse atrás com uma pessoa, enquanto você abre aí. Hebreus está no final da Bíblia. E a pessoa falou comigo, pastor, é o seguinte, onde eu trabalho, internaram lá, pastor, uma pessoa muito famosa. Eu falei, mas a pessoa está muito doente, a ponto de ter que ter médico 24 horas por dia? Não, pastor, a pessoa sofreu um problema lá na saúde e a pessoa está lúcida. Eu falei, mas quantos anos a pessoa tem? Pastor, 66. Eu falei, rapaz, mas na idade da minha mãe. É como se eu pegasse a minha mãe e internasse a minha mãe nesses lugares para poder usufruir dos bens dela. Olha a cabeça, irmão. Você vai ser ainda pai, irmão. Você vai ficar velho. Você vai ficar velho, irmão. A lei da vida é a simples. Você não é obrigado a plantar, mas se plantou, você colhe. Sabe? Tramando as ocultas para derrubar alguém. Dentro da igreja. Faz perfil falso para poder derrubar crente, até pastor, irmão. Um dia desse atrás, mostrei para minha mulher. Falei, aqui, tá vendo isso aqui? Ó? Mandou pedindo oração. Isso aqui é perfil falso. Aí o bobinho vai e responde. Boa hora, sim. Aí daqui a pouco entra no assunto, daqui a pouco o cara está caindo. Você pode se preparar, irmão, que você vai colher isso aí. Sabe? Aí fica dentro a Jezabel que estão dentro da igreja. Sabe, para quem não sabe o que é Jezabel, era a mulher de Acabe. Que talvez mais derrubou profetas na história. Está dentro da igreja, irmão. Aí, sabe, fica aí se armando para poder derrubar homem casado, irmão. Derrubar homem de Deus, é assassina de profeta. Já aconteceu, minha esposa sabe o que eu estou falando aqui, irmão. Meu bem, atende esse caso aí que eu não vou atender, não. E ela sabe muito bem, irmão. Não vou, irmão. Mas pastor, não confia em senhor? Eu vou, eu confio em mim, confio em Deus, mas eu não posso deixar isso de lado. Eu não posso brincar com nada, irmão, com fogo. Eu tenho que fugir da aparência do mal, irmão. Você não ama a sua esposa verdadeira. Se você amasse, você a respeitasse. Você a respeitaria. Pastor, mas ela autorizou eu dar carona para essa mulher, mas aos olhos do povo não vai ser carona. O amor respeita, o amor ele cuida, o amor ele trata bem e até corrige. Quantas correções eu levei da minha mãe, mas porque ela me amava. E ela não me fez um moleque, ela me fez virar homem, irmão. Você não ama seu filho, você não corrige ele. A Bíblia diz que aquele que ama o seu filho, não tira dele a vara, não é bater. A vara é isso aqui, ó. A palavra, irmão. Você não ama seu filho, você fica deixando seu filho participar dessas festas mundanas na escola. E até passa, meu filho, passa creon, para ele ficar com um bigodinho de creon. Ama não, irmão. O amor é muito mais do que isso. Pastor, mas eu estou sendo traída. Mas quem ama, respeita, faz a sua parte, irmão. Você não ama ainda. Não ama. Não ama, não ama, não ama. Você não tem ainda amor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra de trabalho e de o que, igreja? Amor. Para que com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda o servir. Essa é a primeira parte do fruto do Espírito Santo. A primeira parte que nós ouvimos hoje. Falando sobre o que, igreja? Aplauda Jesus bem forte.